há algum tempo. Para sermos mais exatos, desde que uma potência estranha irrompeu na minha vida, eu ventilo a ideia de alicerçar a nossa relação numa base sólida. Sua presença aqui está garantida por contrato, mas, segundo acredito, nós somos bastante inteligentes para não nos iludirmos quanto ao perigo que nos ameaça. A despeito desse pacto juridicamente incontestável. Eu acho que o Don Quixote ele surgiu numa imagem para mim dele em Madureira, em preto e branco assim. Era uma espécie de filme na minha cabeça. Então eu acho que o Don Quixote ele surgiu talvez nessa minha sensação de teatro e sensação de realidade, da vida urbana. Então talvez tenha vindo aí, nessa figura que está sempre na realidade e ao mesmo tempo numa ficção, e essas duas coisas também se batendo juntas assim. Só que o texto em si do Miguel de Cervantes não era necessariamente a coisa mais importante, era mais o contorno do Don Quixote. E aí eu não sabia exatamente como que eu dei esse primeiro passo, já escolhendo o Don Quixote, sem saber o que seria esse texto de dentro. E aí eu fui conversando com a Flora Susequinde, e ela me apresentou uma peça que fazia essa operação de realidade e ficção o tempo todo, chamada Eraritjaica, que é do Rainer Goebbels, com vários textos do Elias Canetti. Aí disso tudo, o que me pegou foi o Elias Canetti. Eu fui atrás do único romance dele, que é o Auto de Fé, e alguma coisa de intuição eu já li sabendo que seria esse texto. E eu ia enfrentar o problema que seria fazer esse texto. E realmente tinha muito a ver. O personagem do Elias Canetti, ele leu tantos livros que agora ele já não consegue proporcionar para ele próprio um pensamento íntimo, original dele. Só passa máximas de coisas de outras pessoas que ele achou interessante, que dão conta da vida. Então, entre ele e o mundo, a experiência das pessoas, de contato, tem um cinto de castidade, tem uma película que é a literatura, que são tudo aquilo que ele leu. Então peguei esse problema e resolvi colocar dentro do Don Quixote. E aí a gente foi fazendo essa convergência desses dois personagens, né? Assim, por mais que na literatura do texto mesmo em si é todo baseado no Auto de Fé do Elias Canetti, o personagem que se chama Quien, a gente teve que manter as características do Don Quixote ainda assim, né? E a gente fez essa convergência, foi fundindo e pegando vértices do Don Quixote e vértices do Quien também. Não preciso chamar à memória os pormenores da antiquíssima e gloriosa história do sofrimento humano. Seleciono um único fato, a fim de demonstrar categoricamente que o amor e o ódio moram muito perto um do outro. Na história de um país ao qual todos nós devotamos igual veneração, houve um acontecimento horroroso. O maior desafio foi achar um ponto de que os dois vértices se encaixavam e faziam um encaixe simétrico, interessante, porque por mais que eles tenham uma vivência, tem essa semelhança entre os dois, né, sobre a literatura, a forma como cada um lidava é muito diferente, né? O Don Quixote tem uma coisa muito lúdica, uma mensagem muito positiva sobre a vida, ao ponto que o outro, o do personagem do Auto de Fé, ele já tem uma coisa mais densa, mais cruel da vida. Ele tem uma visão mais cruel. No ano de 213 a.C., por ordem do imperador chinês Qin Shi Huang, usurpador brutal que ousou atribuir-se os títulos de o primeiro
o sublime, o divino, foram queimados todos os livros existentes na China. Esse criminoso, cruel e supersticioso era por demais inculto para compreender a importância dos livros que continham argumentos contra o seu regime despótico. A gente usa muito essa imagem da língua, ou seja, uma língua, a gente fala português, obviamente, que é uma língua comum, mas existem outras línguas internas que são línguas que a gente vai desenvolvendo também na vida. Então também pegar essa experiência íntima e tentar torná-la pública e chamar outras pessoas para experimentar essas línguas internas. Foi assim também o trabalho com os atores. A gente trouxe uma linguagem corporal e gestual para a peça. Isso veio da ideia mesmo do diretor, do Glauco, querendo ser, como é baseado numa literatura, ele queria uma interpretação também literal, uma interpretação de quadrinhos, né? Como ele, muitas vezes ele usou essa palavra: Rafael, eu quero que você seja bem como se fosse quadrinhos, feições bem esgarçadas, e com isso a fala acaba vindo, o gesto vem também. Então assim, a gente esgarçou mesmo, brincou com essa questão dos quadrinhos. Então eu sinto que pro Rafael eu tive que pedir para ele um repertório completo, assim, de tudo que ele sabe fazer e coisas que para ele também são muito difíceis, que ele não sabe. Então foi uma experiência muito legal para mim e espero que para ele também tenha sido. Foi extremamente, assim, muito desafiador para mim como ator, como artista. Doeu, foi dolorido e foi extremamente maravilhoso alcançar o resultado. Me saio desse processo engrandecido como artista, extremamente grato por esse personagem, por esse projeto, pelo diretor que me ajudou muito a alcançar essa linguagem. O último pensamento dessa fera sanguinária dirigiu-se à caça. Depois disso, ele sequer se envergonhou de rebentar em pranto. Toda a sua prole, desde os filhos até um bisneto de apenas 7 dias, tanto mulheres quanto varões, foi extirpada. Mas em vez de sofrerem morte por imolação, tal como seria justo, obtiveram o privilégio de serem apenas decapitados. Com relação aos outros, eu pedia sempre alguma coisa muito íntima deles, que seria difícil de colocar ali em público e que a gente colocasse algum tipo de camada por cima que preservasse a pessoa. Me vem a menina do rádio na cabeça. Eu pedi para ela usar a língua de maneira a ter consciência da língua dentro da boca. E através dessa movimentação foi vindo os sons. Então, e sempre falando isso também, experimente se surpreender com você mesma. Plantando-se diante do espelho de uma barbearia, Dom Quixote examina suas feições. Tem olhos azulados, nada de bochechas, a testa parece com um barranco sulcado, o nariz, crista vertical assustadoramente estreita, precipita-se no abismo. Bem embaixo, totalmente ocultos, encontram-se 2 minúsculos insetos negros. Ninguém pode supor que sejam narinas. A boca é uma fenda de autômato. Graças a elas e ao nariz, o rosto, já comprido e delgado, subdivide-se em 5 faixas espantosamente estreitas. Estreitas sim, mas rigorosamente assimétricas em algum lugar onde alguém possa deter-se por muito tempo. E o próprio não se detém por muito tempo, pois ao observar-se a si mesmo, ele, que não tem o hábito de olhar-se, se sente-se subitamente solitário, resolveu meter-se no meio de muita gente, talvez pudesse ali aliviar o sofrimento do seu rosto.
A gente espera que o resultado que vai ser gerado dentro da pessoa seja produzido por ela própria, e não que a gente venha explicar qualquer coisa a respeito disso. A peça ela nasceu da ânsia de falar sobre o trajeto, sobre a locomoção das pessoas que vêm, né, que passam por uma trajetória muito grande para chegar até o lugar que elas precisam chegar. O primeiro momento, assim, era uma peça que era para falar sobre a locomoção e linkar com a trajetória do Don Quixote, né, que ele tem todo o processo de trânsito da jornada dele, que seria a nossa jornada também. E então a gente conseguiu trazer isso mais para dentro da peça mesmo, do espaço cenográfico, né, que é por isso que é tão importante que fosse uma peça itinerante, em que o público andasse junto com os atores, né, que ela fosse imersiva nesse convite a realmente fazer a trajetória do ator, a trajetória do Don Quixote, né, para compreender além do que ele quer passar em palavras, mas também espacialmente, assim. Eu comecei a perceber os padrões que existem nesses lugares de passagem, né? Tanto nas estações de metrô, nas estações de ônibus, na estação de trem, né? Então, assim, todos os elementos que você repara nessas estações, nesses lugares de passagem, eles são translúcidos. Eles são grades, telas, vidros, né, janelas. Eles permitem essa locomoção do próprio olhar também. Então, o principal motivo, né, que eu dividi a sala cinza, né, o espaço, né, desse jeito, foi justamente para trazer essas sobreposições de olhar. Foi um processo muito bom, que eu pude explorar outras possibilidades diferentes de um palco italiano me permitem, né? Então, assim, eu tive uma total liberdade criativa para realmente pensar e fazer algo diferente, novo e inovador dentro da Unirio mesmo, assim. E acho que é legal ressaltar também que a minha principal referência plástica, de artista plástico, foi o Cildo Meirelles, que ele tem uma instalação chamada Através, que fica em Iotim. E eu bebi muito dessa referência. Eu peguei inspiração tanto na vida urbana, na metrópole, tanto do Sudeste, das cidades, né, do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, a cultura de favela, de cria, e como que essas pessoas do subúrbio, né, da cidade, elas usam os meios de transporte, elas estudam. Então eu pedi ajuda para construir esse conceito. E o conceito todo da peça é sobre travessia, né? Sobre o trajeto de estudantes para buscar o conhecimento, esse trajeto para buscar o conhecimento. E eu me inspirei também em estéticas de anime, o anime Akira, coisas assim, punk, sabe? Cyberpunk, tecnológicas, e muita inspiração também em motos, em bicicletas, coisas assim. Eu pensava em cada personagem meio que com uma profissão, né? Com um arquétipo. O porco era um açougueiro, e ele queria também as coisas meio dentista, então é um médico meio açougueiro, meio carniceiro. Mostre a língua. Mostre a língua. Agora lhe cortaremos a língua. O gorila, eu pensava mais no intelectual, numa coisa mais... Tô até com o paletó dele aqui, nessas coisas mais verticais. E eu queria trazer tanto a parte do animal, quanto da parte mais humana, né? Então, eu coloquei pelúcia na roupa para integrar esses dois elementos. Da secretária, eu pensei em formas assim que dessem uma coisa mais de secretária para ela, tipo a calcinha é cinturada e tem partes de material de ônibus, que quem sugeriu isso foi o diretor, foi o Glauco. O gorila diz e a secretária traduz.
Chineses ricos, preocupando-se com seu bem-estar no além, costumavam doar importâncias poupudas em prol da manutenção de crocodilos, porcos, tartarugas e outros animais criados no mosteiro budista. Na China, quem visitasse um santuário encontraria à beira da estrada crianças com pássaros cativos, uma gaiola ao lado da outra. Os bichinhos amestrados para isso batiam as asas e soltavam gritos veementes. No DocShot eu usei corino, tingido com cinza, tinta de couro mesmo, couro sintético. Usei tela spacer. E por que eu escolhi esses materiais para jaqueta? Porque é algo que lembrasse um motoqueiro, sabe? E também que lembrasse colete tático, para ter essa coisa de combate, porque o Don Quixote, ele pensa que ele é um cavaleiro, né? Um cara da guerra, sendo que ele não é. O Sancho Panza, eu pensei como que eu iria representar a corcunda dele e também a gordura, né? O peso. Eu pensei, pode ser uma mochila de iFood mesmo, de entregador de comida. Isso foi, tipo assim, uma ideia que veio na hora. Eu falei, caraca, que maneiro. A corcunda dele vai ser uma mochila de entregador. Para Don Quixote, cada palavra era fantástica. Ele sabia apenas uma coisa, a saber que o par na frente dele tinha forte afinidade com o par da tela. Naturalmente, senhor! O que está pensando de mim? Eu sou inglesa. É capaz de ler o pensamento dos outros? Consigo quando estou drogada. Não sei como. No meu estado natural, não dá. God dressed different to me, Tina, not nada. He changes his outfit. He knows you almost did. He almost did himself in love. But he has a Então eu imagino que tenha sido uma espécie de língua, que nem a gente estava falando, uma língua própria minha, que foi se desenvolvendo, foi ganhando uma gramática, uma estética. E aí, na hora de eu poder transformar algum objeto em arte, foi ela que veio aparecer na frente. E por isso que eu escolhi o Don Quixote, que é um personagem que também perambula pela cidade e que vai vivendo aventuras. E que é um pouco a minha vida também, né? Eu conheci a cidade do Rio de Janeiro, a Zona Sul, pelo menos, que é como a gente conhece a cidade, depois que eu comecei a estudar teatro. Então, saber, por exemplo, que eu vou para uma cena, que eu estou nervoso e ao mesmo tempo estou no trem, a minha cabeça embaralhando, com o que eu vou fazer em cena, estar no trem até chegar lá e tal. Essas coisas não tem muita divisão, é tudo muito caótico, é uma loucura. Quando o Glauco me falou que a peça ela era itinerante, que ela seria aqui na Sala Cinza, mas que ela exigia vários trajetos diferentes, que são cenas que elas são quadros, que muitas vezes são disjuntos, isso faz com que o trabalho de criação da trilha ele tenha que ser bem localizado, assim, bem pensado para não atrapalhar tanto a cena ou entender o que tem de potente já na cena. Muitos dos sons eles foram criados tendo a gravação de campo como metodologia. Então, os próprios atores eles realizavam gravações na rua do transporte que eles pegavam até o Unirio, e as gravações desses materiais e também dos próprios ensaios se tornaram os materiais que eu utilizei na composição para poder fazer tanto as trilhas montadas quanto sons que são mais instalativos, que ficam pelo espaço. Por ser um espaço itinerante, por ter cenas que são costuradas de forma um pouco disjunta e que a gente precisa conseguir dar uma costura geral para aquilo, eu acho que é uma possibilidade de pensar realmente o próprio som da cena, o próprio som que é produzido também pelos atores e também do próprio processo como a experiência final. Então acho que tem uma lógica também de incorporar o próprio processo de criação, tal qual se incorpora o processo de trajeto na peça, incorporar o próprio processo de criação dos atores na experiência sonora da peça final. Apenas desejo alertar e solicitar a sua ajuda na realização de medidas que devemos tomar para enfrentarmos o perigo. Se algum de vocês tiver alguma queixa, que se apresente.
Eu acho que é muito rico para quando você trabalha dentro de uma linguagem artística, você ter o contato com pessoas que trabalham a partir de outras lógicas ou de outros espaços. É sempre uma coisa que acho que torna mesmo a volta para a especificidade de uma linguagem muito mais rica. Então, para mim é fundamental e eu acho que fecha muito bem esse último ano de trabalho que eu estou tendo na Unirio de estudo, também poder ter essa oportunidade de trabalhar e de até inclusive de testar coisas que já vinham sendo trabalhadas em outro ponto da faculdade. A Unirio me trouxe toda uma bagagem acadêmica, um peso acadêmico de conteúdo teórico, de conteúdo ostensivo, sabe? De muita coisa que eu jamais imaginei um dia conhecer. Eu não conhecia a cenografia teatral e a cenografia na Unirio, o curso, ele me abriu essa porta, assim, eu me apaixonei perdidamente pelo teatro. Eu também faço parte desse mundo aqui de estudantes que tem esse trajeto para buscar o conhecimento. E estudar na Unirio é bom, é legal. Eu conheço muitas pessoas muito boas aqui, muito talentosas. Tenho amigos e professores que eu admiro bastante. Aqui a Unirio me deixou muito amoroso. Tenho saído daqui muito mais amoroso. Outras formas, assim, já não acho que eu precise saber ou então sustentar, enfim. Tô saindo mais carinhoso, mais amoroso. Das estantes, os livros precipitam-se ao chão. Ele os apanha com os braços compridos, furtivamente para que ninguém lá fora possa ouvi-lo. Carrega pilha por pilha para o vestíbulo. Amontoa-os diante da porta de ferro. E enquanto a espantosa barulheira ainda lhe fragmenta o cérebro, constrói uma poderosa barricada de livros. Tomos e mais tomos abarrotam o vestíbulo. Ele recorre à escada. Em breve chegará ao teto. Retorna ao gabinete. As estantes descem bocarras vazias. Diante da escrivaninha, o tapete está em chamas. Ele se encaminha para o cubículo ao lado da cozinha e retira dele todos os jornais velhos. Separa folha por folha, amassa todas, transforma-as em bolas e joga em todos os recantos. Recoloca a escada no centro da sala, no mesmo lugar de antes. Sobe até o 6º degrau. Observa o fogo. Espera. Quando as labaredas finalmente o alcançam, solta uma gargalhada tão estrondosa como nunca soltara em toda a sua vida.